E aí, mais análise hoje, dessa vez de um escritório de um hotel, então vamos dar uma analisadinha no Gary 11, que um membro lá da comunidade pediu, vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Antes de ir para o nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro, deixa eu comentar alguns pontos com vocês. O primeiro deles é como que foi a emissão que o fundo chamou lá em novembro, né, quando eu gravei o vídeo, inclusive vou deixar ele aqui no card, um vídeo completinho sobre o Gary 11, são 40 minutos explicando tudo sobre o fundo, e aí o fundo estava fazendo a emissão, a captação era de 450 milhões de reais, acabou captando bem menos que isso, 200 milhões, mas de toda forma já é uma ajuda para o fundo. E aí também tem essa venda que vai para sair, que tá para sair agora em final de janeiro, começo de fevereiro, então provavelmente a gente vai ver ela saindo nos próximos dias, que é uma venda do BRF Visa, né, por 273 milhões, e aí a boa movimentação dessa venda da BRF vai ser o seguinte, vai reduzir o passivo do fundo 145 milhões, porque o comprador vai assumir essa dívida, e também vai trazer uma disponibilidade de 133 milhões, ou seja, diminuir passivo e aumentar a disponibilidade. Isso é muito bom para a situação atual do fundo, que inclusive se você não viu o vídeo, vou deixar ele aqui no card, é bem complicada nesse aspecto específico. E aí a gente também tem 67 milhões de lucro, vai dar 0,5 por cota, o que é bom, porque quem não gosta de lucro, principalmente com essa tira aqui, um retorno de 30% quase, e PCA mais 20, então bem interessante, bem bom a TIR que o fundo conseguiu ter com esse imóvel da BRF, só que de toda forma você vai diminuir o patrimônio líquido, já que esse dividendo vai ter que ser distribuído, esse lucro vai ter que ser distribuído, então você diminui o patrimônio líquido, mas de toda forma foi uma boa venda no geral. E aí a gente entra na situação que complicou o fundo, né? Complicou o fundo. Não bastava ele já estar com todo enrolado, todo comprometido, e aí ele vai lá e faz uma compra de 725 milhões de reais, e a TIR, o cap rate na realidade foi bem baixo, foi um cap rate de 8%, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, porque que esse cap rate não foi muito interessante, ao meu ver, principalmente, né, esse cap rate de 8%, porque 725 milhões, o fundo teve que se comprometer muito financeiramente, já não estava das melhores das situações, e aí, ainda mais comprando 725 milhões a um cap rate de 8% em renda urbana, não é dos mais interessantes, mas vamos comentar um pouquinho mais sobre isso agora no nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro. Se você ainda não assistiu o vídeo, está aqui no card, depois você assiste, porque eu explico tudo sobre imóveis, sobre dívida, alavancagem. Eu vou explicar um pouco mais também sobre a alavancagem nesse vídeo aqui, que é o ponto principal do fundo hoje, mas lá no vídeo que está no card eu explico um pouco mais sobre os imóveis, enfim. Então, se você quer ver esses números macros aqui também, eu recomendo você assistir o vídeo que está no card. Mas vamos lá. O fundo continua, a gestão do fundo, que é a Guardian, que há 2 anos atrás ninguém sabia que existia, agora todo mundo quer, né? Agora todo mundo conhece a Guardian, continua falando muito, e eles falam, não, veja bem, nosso fundo com 300 mil investidores, e continua falando muito, sendo que o que importa aqui é o seguinte, essa compra dos 15 imóveis do Grupo Carrefour por 725 milhões de reais foi feita da seguinte forma, 340 milhões de reais foram feitos através de disponibilidade do fundo, só que, aí eu já entro no ponto principal, eu abri os informes mensais do Artemis, eu abri o informe mensal do Gary 11, né, do fundo aqui da Guardian, abri todos os informes mensais e, pelas contas aqui, dificilmente elas batem, tá? Longe de mim falar que tá acontecendo alguma coisa de questão de contabilidade no fundo, se é que você me entende, mas longe de mim falar isso, só que as contas dificilmente batem. Então esse já é o meu ponto principal, eu também falo isso no outro vídeo, mas esse já é meu ponto principal. E assim, a conta só bate se você fizer o seguinte, tá? A disponibilidade não foi do fundo, foi um pouco do fundo, 200 milhões da captação, e uma outra disponibilidade de mais ou menos 100 milhões, sim, do fundo do Artemis de 2022, que é um baita problema, a gente já comenta um pouco mais sobre ele também, mas foram 100 milhões por causa que o Artemis também fez uma captação de mais ou menos nesse valor aí, de mais ou menos 100 milhões, então você junta um com o outro, dá mais ou menos nesse valor aqui, então dificilmente, como eu falei, chega nesse valor, e aí não é disponibilidade do fundo, tá? E aí a gente também tem 384, quase 400 milhões através de dívidas, e aí você me pergunta se essas dívidas entraram no Gary 11? Não. Adivinha onde que elas entraram? Muito provavelmente elas entraram no Artemis. E aí ainda não entraram. Olha que genial. Pra mim isso foi genial. Porque essas dívidas, aí agora sim, essas dívidas aqui, essa securitização de recebíveis não entraram no Artemis 2022. Então, ou ela tá para entrar e ainda não foi contabilizada nem no Gary 11 nem no Artemis, ou, aí é a tese que eu acho mais provável, esses 15 ativos aqui do Grupo Carrefour foram comprados através de outro fundo. E esse fundo já nasce com uma securitização de recebíveis, já nasce com a alavancagem de 400 milhões de reais. Então, de toda forma, pior ainda, porque hoje, se você não sabe, aí a gente entra no Artemis 2022. Então vamos lá.
725 milhões, 400 milhões foi em CRIs, ou seja, alavancagem. Então, a maior parte desse valor foi feito através de alavancagem e a gente pega aqui embaixo, eu quero pegar com vocês, a IPCA mais 7,1%, sendo que o cap rate foi de 8%, só você fazer as contas para enxergar que no final do dia, se você pagar a taxa de gestão, o cap rate é o valor bruto, se você pagar a taxa de gestão, você vai receber menos. Você vai receber menos do que você recebia antes no Gary 11, tá? Então, é uma percepção aqui, a não ser se você contar com o valor que vai vir aí da venda do BRF, mas o dividendo vai diminuir, porque você está comprando algo a um cap rate de 8%. E a sua dívida que você fez para garantir o seu acesso, garantir essa compra foi de IPCA mais 7, que hoje é o valor médio da estrutura de crise do fundo. Não basta muito para você perceber que mais uma taxa de gestão de 1% você fica no prejuízo, né? Então, já tem esse ponto também. Esse ponto aqui também que foi feito através de outro fundo, a compra e a alavancagem também, para deixar ao máximo possível a imagem de que o fundo está com uma alavancagem pequena. Sendo que na realidade ele não está, e a gente já comenta um pouco mais sobre isso agora, que é justamente sobre essa questão que o fundo comenta, que como... Agora eu posso ler, abre aspas, como uma das etapas da operação como um todo, realizamos a amortização antecipada parcial das securitizações estruturadas para aquisição dos imóveis de GPA e Mateus. Se você não entendeu isso daqui, e aí essa amortização parcial das securitizações estruturadas para aquisição dos imóveis foi de 100 milhões. Beleza, o que isso significa na prática? Significa o seguinte, o Artemis 2022, a gente eu já vou explicar, se você ainda não assistiu o vídeo, tá aqui no card, mas você assiste daqui a pouco. O fundo imobiliário Artemis 2022 é o dono dos imóveis do GPA e do Grupo Mateus que tem dentro do fundo, tá? Então vamos lá. Esse fundo hoje, para você ter uma ideia, provavelmente ele não está com os imóveis do Grupo Carrefour, do Atacadão. Esse fundo imobiliário hoje, o Artemis 2022, ele tem um valor investido total de quase 1 bilhão e ele tem uma alavancagem de quase 800 milhões. Sendo que, então, a gente tem um resultado final, o nosso patrimônio líquido fica em torno dos 300 milhões de reais, mais ou menos, tá? Então, você já vê que é um fundo que está extremamente alavancado. É um fundo que a alavancagem dele é muito alta, E aí, beleza. Como a alavancagem dele é muito alta, a gente tem CRIs, né? Essa alavancagem é feita através de CRIs, são obrigações a pagar. Só que aí, qual que é o grande lance? O fundo, ele está dizendo aqui que uma parte da amortização desses CRIs, uma parte dessa dívida teve que ser paga, aí já entra na minha interpretação, teve que ser paga, e como é que ele fez isso? Aí ele comenta, através de uma conversão de parte do montante de cotas do FII Artemis. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, e aí sim, ele tem um direito de recompra dessas cotas, tá? Mas o que ele quer dizer aqui é basicamente o seguinte... primeiro, ele quer botar isso de uma forma bonita, quer falar, olha, não foi um consumo de caixa excessivo. Só que aqui o que aconteceu foi um desastre. Por quê? O que aconteceu aqui? Foi basicamente o seguinte, até assim, é bem longe da capacidade de algum investidor normal entender o que está acontecendo aqui. É basicamente o seguinte, ele teve que pagar uma amortização, teve que pagar uma dívida dele, ele não tinha dinheiro para pagar essa amortização, porque ele estava alavancado até o talo. O que ele faz? Ele fala, olha, eu vou te pagar em cotas, eu vou te pagar no fundo imobiliário que é dono dos meus imóveis do Grupo Mateus e do GPA. Ou seja, é basicamente o seguinte, você vai no banco, você pega uma dívida, você não consegue pagar essa dívida. O que vai acontecer? Você fala, olha, banco, o banco vai tomar a tua casa, é basicamente o que aconteceu aqui, os credores tomaram essas cotas do Artemis 2022, e aqui entra a minha interpretação, tá? Porque, a não ser que esteja muito mal explicado, isso daqui foi o que deixou aparecer aqui. Então, você pegou uma dívida no banco, você não tinha dinheiro para pagar, eles tomaram a sua casa e falaram, olha, se você achar dinheiro aí, você pode recomprar a casa. É basicamente o que aconteceu aqui, ou seja, você perdeu dinheiro, você acabou de ter que dar um dinheiro seu para principalmente dos imóveis, porque esse fundo imobiliário é dono dos imóveis, para os credores. E aí, nesse caso, não gerou uma destruição de valor, porque ele comenta, não, foi no valor patrimonial, tananã. Só que isso aqui não é saudável, não é nem um pouco sustentável. Por quê? Se isso repete mais uma vez, daqui a pouco, todos esses imóveis do GPA e do Grupo Mateus não são mais do fundo. E aí, ele teve que dar tudo isso em dívidas. E não só em dívidas, porque a dívida ela tem dois lados. A dívida ela tem amortização e a dívida ela tem juros, ou seja, você saiu no prejuízo, porque se fosse só amortização, tudo bem, mas você ainda teve que pagar juros em cima disso, ou seja, uma baita destruição de valor aqui na minha visão. E aí qual que é o grande lance aqui também? O grande lance é que esse fundo hoje,
ele tá extremamente endividado, e aí eu acho que eu mato a charada. Porque se você não viu o vídeo que tá aqui no card, eu vou fazer esse convite mais uma vez pra você, porque é bem excelente esse vídeo, 40 minutos explicando tudo que você precisa saber, mas eu acredito que eu tenha matado a charada. Porque se você não viu, a dúvida que tinha ficado lá naquele vídeo era do porquê que ele considera esse valor ali de 400, de 800 e de 500 milhões como disponibilidade. E aí, o único cenário que eu tracei que seria possível para ele poder de fato considerar isso seria se ele considerasse a participação no Artemis 2022 como disponibilidade. Só que não é disponibilidade, porque disponibilidade a gente está falando de caixa. Caixa que é disponibilidade, porque se ele considera um fundo que ele tem, que é dono dos imóveis como caixa, como disponibilidade, ele está falando basicamente o seguinte, eu considero que um ativo meu é caixa, é disponibilidade, então não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que eu pegar um imóvel e falar que ele é disponível. Só que aí eu mato a grande charada nesse atual momento, porque o que ele está pensando em fazer aqui para considerar isso uma disponibilidade, inclusive foi a grande questão que ficou no outro vídeo, é basicamente o seguinte, ele quer basicamente vender o GPA e o Mateus através do Artemis 2022 para os credores com essa dívida linda de quase 800 milhões de reais. Ou seja, matando uma charada aqui, ele basicamente vai se desfazer. O que eu acredito que é, por que ele considera o FII Artemis 2022 como disponibilidade, sendo de fato não é, porque é um ativo, porque ele vai se desfazer dos imóveis. E aí, a gente mata a grande charada, que vai ser o caminho pelo qual o fundo vai se desalavancar. Porque hoje ele tem não só essa alavancagem própria dele, mais ou menos 200 e poucos milhões, não só a alavancagem do Grupo Carrefour, como também a alavancagem do Grupo Artemis. Se você juntar todas essas alavancagens, a gente chega num valor que dá mais de 1,5 bilhão, salvo um engano aqui. Então, mais de 1,5 bilhão é muito dinheiro. E aí, como é que ele vai se desalavancar disso? Vendendo o Artemis 2022 para os próprios credores. Ou seja, ele vai se desfazer. Só que isso aqui não é nem um pouco sustentável. Basicamente, nenhum fundo que está numa situação confortável, que sabe o que está fazendo, passa por uma situação dessa daqui. Então, na minha visão, qual que é o meu recado aqui para você? Claro que não é recomendação de investimento nem nada, né? Inclusive não sou comprador, não sou vendedor, não sou nada desse fundo aqui, do Gary 11, mas eu sairia o mais rápido possível desse fundo, claro. Aí sempre tem aquela, mas a cota tá no prejuízo, será que eu vendo? Aí sempre tem essa questão pessoal sua. Se você quiser uma ajuda com isso, eu te recomendo entrar aqui na comunidade, o link tá na descrição. Mas assim, eu recomendaria, eu venderia o fundo. Eu venderia o fundo porque a situação dele é muito delicada, é 1,5 bi em dívidas, em alavancagem, tá tendo que se desfazer dos ativos dele para poder pagar os credores, tá se alavancando, alavancagem atrás de alavancagem, tá fazendo compras a um cap rate de 8, sendo que a dívida tem um carrego de 7, então não faz sentido nenhum, a não ser que ele realmente dê calote. É basicamente você falar, olha, o fundo, na melhor das situações, ele vai dar calote numa dívida e entregar os ativos dele, que é basicamente como uma venda. Mas de toda forma, eu fico bem receoso e com o pé atrás em relação a isso, né? E aí ele comenta também, só pra gente finalizar aqui, ele comenta, e assim, só pra reiterar, porque o pessoal vê isso e fala, não, tá tudo bem, então fechou. Então você tá falando que, assim, o fundo, ele saiu de um fundo que em 2020 e poucos, 2021, 2022, ninguém conhecia a Guardian, para 2 anos depois ser o fundo queridinho dos investidores e assim, é um fundo que tá extremamente alavancado. Por que ele conseguiu entregar esses resultados todos? Por causa da alta alavancagem que ele teve. E aí, principalmente no momento de juros altos, ou até mesmo de inflação alta, já que a dívida dele é inflação, se a gente sai do momento que a inflação sai de 4 para 5, para 6, para 7, a gente tá falando que o fundo não vai conseguir suportar essas dívidas todas aqui. Então, assim, é um fundo que ele saiu de 2 anos para cá, do fundo que ninguém conhecia, para um fundo que todo mundo, do fundo da Guardian de logística, para um fundo de renda urbana que todo mundo gosta, que todo mundo investe, que enfim, é o fundo queridinho. E isso me lembra muito, não só a Mogno, que é uma gestora já falecida, que inclusive passou toda a dor de cabeça, em termos sutis aqui, no bom francês, a pica dela, a Mogno passou toda a pica dela, uma boa parte da pica dela, que era o Suno Logística, para Suno, que aceitou, que foi o pato da mesa nessa jogada, e assim, isso sempre acontece com as gestoras. Todo mundo ama elas, todo mundo acha elas lindas, ou se acha mesmo que o XPPR e o XPIN foram casos marcantes para o mercado porque não tinha investidor. Tinha muita gente investindo nos fundos, os fundos extremamente alavancagem, e a alavancagem sempre foi o que fez todo e qualquer fundo sofrer. Nunca foi não pagamento de dividendos, nunca foi venda com prejuízo de imóvel, não. Sempre foi alavancagem. E o XPIN e o XPPR, eles passaram pelo mesmo caminho, a Mogno passou pelo mesmo caminho, e todas elas caminharam para o mesmo lugar, que sempre foi o caixão. Por quê? Porque sempre é o fator determinante, a alavancagem dos fundos. Por isso que eu sempre bato muito em alavancagem, porque é o fator determinante que leva qualquer fundo de um estado maravilhoso, que todos os investidores gostam, para um estado
de deterioração, que todo mundo sai desesperado do fundo. É justamente por isso. E aí eu reitero aqui mais uma vez, você acha mesmo que o XPPR e o XPIN foram casos marcantes porque não tinha investidor? Eram fundos que eram queridinhos. IRDM é de CRI, mas enfim, todos esses fundos eram fundos hypados, queridinhos, todo mundo gostava. E aí de uma hora para outra, chega a realidade, o véu cai, e aí você percebe que o casamento realmente não era com a noiva perfeita, você percebe que era um sapo ali, que você estava se casando com um sapo, e aí você sai correndo do fundo. Então, eu reitero essa minha posição, longe de mim dar qualquer recomendação de investimento, mas tem imposto na realidade, tem que ser certificado pela Ambima, né, para poder fazer isso, um certificado de analista CNPI. De toda forma, é a minha visão pessoal, e aí, só para terminar aqui, ele comenta que teve uma valorização dos imóveis de mais ou menos 4%, então a gente está falando que teve uma avaliação maior, e aí o fundo acabou chegando no valor patrimonial aí de 9,3, né? Isso aqui é comum de acontecer. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o guidance caindo aqui, mas normal, né? Não vou falar tranquilo, vou falar normal. E aí o fundo passou de ser meio a meio em renda urbana e logística para ser principalmente renda urbana agora. Então, basicamente, virou um fundo de renda urbana, porque esses logísticos que ele tem aqui é basicamente contrato atípico, assim como os outros imóveis de renda urbana. Então, ele segue esse modelo aí. E aí, enfim, eu acho só interessante comentar sobre isso. E se você quiser ver a análise de todos esses imóveis aqui do Gary 11, o vídeo tá aqui no card para você assistir assim que acaba isso, fechou? E eu ainda queria comentar que eu peguei, de fato, as planilhas aqui para poder fazer os cálculos, mas enfim, não consegui achar nenhuma informação que batia de fato. Mas sobre o Gary 11 é isso. Se você gostou da análise, já se inscreve, deixa o teu like. Se você tiver qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários. Já assiste o vídeo que tá aqui no card. É isso, é nóis e